próxima programação vai ser em inglês. Então, calma, pode ficar tranquilo que quem não fala inglês tem tradução, tem como ouvir no português. Quem prefere ouvir no áudio em português, você pode ficar aí parado do jeito que você tá, porque automaticamente nessa sala que você tá vai começar a tradução simultânea. Se você prefere ouvir o áudio original, você vai clicar aqui em cima. Vai aparecer assim, áudio traduzido em inglês. Áudio em inglês original. Isso aí. Pra quem manja do inglês, né? E aí você pode ficar trocando de sala. Se não gostar, clica na sala anterior, volta. Você pode ver qual que é a melhor opção para você. Isso, e como a gente falou de troca de papéis, então hoje a Carol e o Kleber estão em casa. A outra Carol, a Carol Andrade, que são temos assim. Muitas Caróis, Então ela tá lá em casa, né, na casa dela, e a gente tá aqui de MC, e ela vai estar nessa programação. Então, vamos começar chamando ela, né, a Carol Andrade, que estava aqui ontem com a gente, que é cofundadora e senior advisor do Social Good. É empreendedora social e gestora no campo de inovação e empreendedorismo social há mais de 22 anos. Além de estudar e fazer parte de grupos de desenvolvimento humano e autoconhecimento na abordagem internacional de Patchwork há mais de 15 anos, formando como facilitadora no início de 2022. Também é Plush Social Good Advisor, movimento global encabeçado pela Fundação das Nações Unidas. E ela não vai estar sozinha, né, Carol? Ela vai estar junto com o Will Stewart, que é o chefe de dados e tecnologia do Data.org, que é uma organização super referência em uso de dados para impacto internacional e que a gente sempre foi parceiro e se inspira muito por aqui no SGB. A Data.org tem o objetivo de democratizar dados para impacto social positivo, que é muito parecido com o SGB, que quer democratizar a educação em dados no Brasil. Ele é um especialista pioneiro em ciência de dados como tecnologia, com mais de 25 anos de experiência. Além disso, ele é PhD em linguística pela Universidade McGill. Ele tem 15 patentes, é autor de 65 publicações e esteve envolvido na implementação de centenas de soluções digitais e inovadoras na África, Ásia e Estados Unidos da América. Eu já tive o prazer de conhecê-lo em algum webinar por aí. Ele é muito incrível. Acho que por aqui não dá nem para perceber, então fiquem aí com o vídeo e aproveitem a próxima programação. Olá, pessoal. Eu sou Carol Andrade, sou a cofundadora do Social Good Brasil e Senior Advisor. Estou muito feliz em estar aqui e ter comigo o Will. O Will é o chefe do Gabinete de Tecnologia de Dados da Data.org. Nós temos a honra de ter Data.org participando aqui da nossa comemoração de 10 anos de aniversário, porque tudo que vocês fazem é muita inspiração para nós. Vocês têm um panorama muito bom do que está acontecendo no ecossistema de Data for Good. Eu vou começar descrevendo a mim mesma para que todos me vejam, nos vejam. E também as pessoas cegas poderão participar dessa conversa. Eu sou uma mulher, sou ruiva, branca, tenho olhos verdes. Atrás de mim tem uma parede branca e alguns livros que eu adoro na minha estante. Agora eu peço a você, Will, por favor, você poderia também se descrever e se apresentar para que possamos conhecer um pouquinho melhor? Ok, obrigado, Carol. Meu nome é Will Stewart, eu sou o chefe do Gabinete de Tecnologia de Dados do Data.org. E como vocês já sabem, Data.org é uma plataforma para parcerias, para construir um sistema que tenha impacto de dados. Eu estou aqui no meu escritório, atrás de mim tem uma estante com todos os livros que eu já li até hoje, nos últimos 30 anos. Fotos da minha família, porque a minha família é muito importante para mim, e originalmente eu sou da África, então eu sou negro, e eu estou de blusa branca. Obrigada, Will. Fale-nos um pouquinho mais sobre
Data.org e a plataforma, porque, como sabemos, o objetivo é democratizar os dados, data for good, os dados para o bem. E, bom, eu acho que é um imperativo global que democratizemos data for good, ou o uso de dados para o bem, porque, como sabemos, o mundo nos últimos 10, 15 anos tem vivenciado o que chamamos de a quarta revolução industrial. Essencialmente, isso significa que muitos países em todo o mundo estão começando a tirar vantagens, aproveitar desses dados e do poder das máquinas para motivar, impulsionar a inovação em diferentes setores da economia. Mas o desafio é que muito grande parte do mundo está sendo deixada de fora dessa quarta revolução industrial. A África, a Ásia, o Sul, a América Latina estão sendo deixados de lado dessa quarta revolução industrial. Então, o que nós queremos fazer lá no data.org é abrir esses espaços. Isso que queremos dizer por democratização, abrir esses espaços para que algo tão poderoso quanto a quarta revolução industrial possa chegar a todos no mundo, tornando os dados igualitários para todos. Então, a gente busca fazer isso em 3 perspectivas. Primeiramente, ter uma plataforma, coordenar um campo, uma área, porque o campo do impacto social está altamente fragmentado, como eu falei, todo mundo faz o bem, mas de formas menores. Então, nós nos abrimos para nos tornarmos esses coordenadores que vão fazer com que tudo isso tenha um impacto. E a outra coisa que queremos fazer, estabelecendo essa plataforma, é construir um campo de dados para o impacto social. E, Carol, um campo de dados precisa de alguém como você e eu, que não somos brancos os 2, por exemplo. Por que isso é importante? Porque quando trouxermos essa diversidade de pessoas que pensam diferente, têm aparência diferente, teremos um uso mais equitativo dos dados. É isso que buscamos fazer coordenando este campo de dados. E, finalmente, e mais importante ainda, o objetivo é fazer o bem, é alcançar um impacto social, porque, em última análise, é isso que queremos. Então, os cientistas de dados estão concentrados no impacto social, no uso de dados para fazer o bem nos seus ambientes. Nossa, isso é tão inspirador ouvir você falando isso, porque isso é bastante do que nós acreditamos no Social Good Brasil, queremos democratizar os dados e o ensino de dados para todos. E adoraríamos ouvir mais de você a respeito do cenário mundial de dados, porque às vezes a gente, claro, se concentra no Brasil, no que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo no mundo todo, em relação a esses dados para o bem? Ótima pergunta. O que está acontecendo no mundo todo é que há alguns lugares onde há esse avanço enorme da quarta revolução industrial e as economias estão tirando partido, vantagem desses dados. E o que está acontecendo fora do mundo ocidental, dos Estados Unidos e da Europa, é que pequenas organizações de impacto social estão tentando entrar nesse mesmo espaço, mas não há um entendimento suficiente ainda do uso desses dados, não há capacidade suficiente para, de fato, usar esses dados em termos de disponibilidade de talentos. Então, o desafio, primeiramente, é técnico, quem eu tenho e o que eu tenho como usar, e o segundo seria uma infraestrutura. Então, essas organizações de impacto social pequenas estão fazendo o bem, mas não têm um impacto muito grande. Esse é um fenômeno que está acontecendo, seja no Brasil, na Quênia, na África, na Nigéria, há organizações de impacto social que estão realmente fazendo o bem, mas é num pequeno canto do universo. A inovação está acontecendo, mas está acontecendo em pequenos bolsões. Então, será que podemos, mesmo dentro do Brasil, será que podemos fazer com que essas pequenas organizações de impacto social alcancem economia de escala com os dados?
essa é uma grande tendência que está acontecendo. E a outra tendência que está acontecendo, e a Covid foi, claro, horrível em todo o mundo, mas, na verdade, ela trouxe atenção para o valor dos dados, especialmente o valor de dados locais, porque nunca mais a inovação deve ser feita agora em Nova York e Los Angeles e transportada para o Brasil. A inovação e os dados devem ser localizados, isso é o que é muito importante que aprendemos com a Covid. E a segunda, essa coisa que aconteceu também em todo o mundo por conta da Covid, a localização de dados para dar suporte não só aos talentos locais, mas o uso desses talentos locais para abordarem as necessidades locais. Isso são as duas coisas que aconteceram. É muito bacana ouvir você falando isso, porque nós vimos 2 desafios, os 2 que você mencionou, que eu captei dessa sua fala. Primeiramente, a importância de nós trabalharmos cada vez mais em parcerias, em cooperação, como um ecossistema forte, porque tem essa expressão que é: "Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá junto, vá com alguém". E claro, é uma coisa meio cultural. No Brasil também nós queremos trabalhar cada vez mais em colaboração, mais do que no passado, porque vemos que não é somente importante, é fundamental, senão não vamos alcançar a nossa visão, a nossa ambição. Então, eu adoro, e isso é uma honra para a gente fazer parte desse ecossistema em movimento global. E a segunda coisa é a questão de localização de dados, como você falou. Isso não, aqui também é um desafio, mas dentro do país temos esses diferentes atores, esses players que têm mais poder, têm mais dinheiro, mais capacidade, mas não conhecem a realidade das pessoas das pessoas. Então, dentro do país, temos esse desafio que precisamos distribuir o conhecimento, a capacidade da coleta de dados para as pessoas que estão em campo, trabalhando com os problemas em si, para que elas também sejam aquelas pessoas que vão coletar esses dados. Com certeza. Eu sei, Carol, que você me pediu para falar sobre tendências, né, mas essa discussão aqui com você está, enfatizando não só a tendência, mas a necessidade desse ecossistema que é a necessidade de capacidade local, cultivada no local, pessoas que moram, que pensam diferente, que vivem em locais diversos. Isso é uma coisa que é um imperativo para nós. Você viu o viés que foi introduzido nos modelos de dados, porque, claro, como eu falei, não há equidade no ponto da produção, mas se houver equidade no ponto da produção, aí essa diversidade estará refletida, portanto, os modelos serão melhores e as decisões serão melhores. Portanto, uma tendência, que na verdade é uma necessidade de um aumento de capacidade. Recentemente, a Data.org, em parceria com uma fundação, conduziu um estudo sobre o ecossistema de dados e de impacto social. E a gente percebeu que para que esse campo de impacto social realmente se beneficiar dos dados, temos que fazer algo, especialmente cultivar a capacidade ou capacitar. Então, a gente identificou 4 áreas que precisamos cultivar a capacidade. Primeiramente, precisamos achar uma maneira para que aqueles que estão entrando no campo de dados para impacto social, que pensem diferente, que pensem no problema, não só dominar todas as ferramentas sofisticadas da ciência de dados, mas realmente pensar como é que um problema realmente ajuda as pessoas naquele ambiente. Então, essas são as pessoas novas, mas as pessoas já existentes, que já estão nesse espaço, como que a gente pode recapacitá-las? Bom, isso surgiu a partir desse estudo. E o terceiro componente que surgiu a partir desse estudo, que chamamos de talento transicional, são pessoas, na verdade, foi assim que eu mesma entrei nessa área de impacto social. Eu trabalhava na IBM e no setor privado há muito tempo. E eu tinha
a capacidade, as habilidades certas. E aí, essas pessoas que trabalham nessas áreas e querem trabalhar no impacto social, eles têm que poder fazer essa transição. E como é que é isso? Finalmente, pessoas como vocês, pessoa da liderança. O que é necessário para que você realmente se beneficie dos dados para a sua tomada de decisões? Que tipo de treinamento e capacitação você exige? Esses são os componentes que vemos, não é uma tendência, e sim uma necessidade. Sim, pelo que eu entendo de você, é que é importante estabelecer uma visão do que realmente queremos a partir desse campo de dados para o bem, ou data for good, então temos que nos certificar que tenhamos os melhores dados, com menos vieses, né, e que possamos que esses dados possam nos mostrar a realidade, o que realmente está acontecendo em campo, e aí definimos os caminhos para atingir isso, certo? Eu vejo isso que você está me dizendo. E eu adoro, porque eu acho que é assim que a gente consegue atingir a mudança, transformar, tipo assim, não é uma tendência que está todo mundo seguindo e tal. Não, trata-se de onde eu quero estar, que tipo de mudança eu quero efetuar. E eu desculpe, concordo totalmente com você que aqui no Brasil, a gente chama o coletivo de talentos locais, enfim, nós sabemos várias pessoas que estão trabalhando em campo no Brasil, em favelas, estão gerando seus próprios dados e fazendo também narrativas para as pessoas, dizendo: "Vocês sabem que é isso aqui que está acontecendo, olha só". Isso não está sendo capturado por outro processo de coleta de dados. Então, eu acho que isso é muito isso é como uma mudança de paradigma, que é muito forte, e eu adoro isso. E eu fiz parte também do relatório, o Social Good Brasil fez parte desse relatório, compartilhando um pouco do trabalho que vocês fizeram e a gente ficou muito honrados. Hã, sim, e agora faz parte da nossa estratégia, da nossa narrativa de como podemos avançar. Obrigado pela sua participação. Sim, nós adoramos. Obrigada. Antes de terminarmos, temos 5 minutos. O que você recomendaria ou sugeriria para as pessoas que trabalham no campo de dados para o bem, Data for Good, para contribuírem com essa nova visão de como podemos ter, hã, Data for Good, considerando diversidade, equidade, enfim, sem deixar ninguém para trás? Com certeza, você captou aí 2 coisas. Em primeiro lugar, estamos todos nesse barco juntos, todos queremos a mesma coisa, todos queremos criar um impacto na nossa sociedade e mudar as vidas das pessoas para melhor. Portanto, deveremos nos apoiar numa mentalidade de parceria, porque uma pessoa não pode fazer esse trabalho, mas todos podem. Essa realmente é a missão do Data.org, é uma plataforma para parcerias. Então a minha primeira mensagem seria parceria, parceria, parceria. Todos precisamos uns dos outros para sobrevivermos e termos impacto. E aqui a segunda coisa e a final, que se chama IDEA, inclusão, diversidade, equidade e acesso. Temos que ter esta mentalidade de que temos que abrir, temos que nos abrir, temos que ser inclusivos, temos que ser diversos, diversificados, temos que ser, equitativos ou igualitários. Então, uma pessoa pode fazer alguma coisa, 3 podem fazer melhor e 10 fazer melhor ainda. Então temos que ter acesso a muitas pessoas para que isso tenha impacto. Muito obrigada. É uma mensagem muito inspiradora para todos que estão nos assistindo, cientistas de dados, mas também organizações, sem fins lucrativos, as empresas, todos que estão nos assistindo podem se inspirar e todos os tipos de dados que detemos nas nossas mãos, a gente fica pensando o quão diversos
ou como a sua coleta tem sido tão diversa e as decisões com base nesses dados, e como podemos abrir isso para todos e sermos transparentes na tomada de decisões, no uso dos dados, isso tudo é muito inspirador. Eu gostaria de agradecê-lo muito pelo seu tempo e talvez uma última perguntinha: qual é o seu sonho pessoal nessa área? Ai, a inequidade ou a desigualdade num lugar é a desigualdade em todos os lugares. O meu sonho é que nós possamos, em algum momento, abordar, atingir igualdade, hã, na saúde, que a gente possa também solucionar a desigualdade nas finanças. Enfim, os dados podem fazer parte dessa solução e é muito importante, porque os dados, por estarem presentes em todas essas coisas, podem nos ajudar a chegar a essa habilidade. Então essa é a minha visão para um melhor amanhã. Muito, muito obrigada. Foi muito bom conhecer mais a respeito de você pessoalmente e também sobre a Data.org, é uma inspiração. E eu convido a todos que estão nos assistindo que entrem no seu website Data.org e que vejam o relatório lá do Data Talent, que está muito, muito bom. Obrigado, Carol.